Alô, amigos e amigas da TV Farol, estamos entrando no ar com mais um programa Checkmate. E o programa Checkmate, nesta edição, vamos entrevistar o grande radialista Francis Maia. É um cara que tem uma história aí no futebol, na narração, mas infelizmente pelas questões de saúde não está podendo fazer mais suas narrações, mas é um colecionador de histórias. E o programa Checkmate vai fazer com que Maia reviva esses momentos e também vai convocar o nosso amigo para um debate importante e com uma pergunta provocativa. E agora vamos conversar com o grande Maia, nossa entrevista remota, não é? Ele já está nos acompanhando. Meu querido Maia, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer em recebê-lo. Eu que tive o privilégio de muitas vezes ser entrevistado por você, então agora vou fazer esse papel de lhe entrevistar, é algo que me deixa muito honrado. Primeiro, Maia, eu queria que você falasse um pouquinho de como você entrou na narração esportiva, né? Que fatores fizeram com que você adentrasse nesse universo e também comentasse alguma característica muito própria sua na narração, algum fato curioso sobre o seu jeito vibrante, né, de narrar, para que os nossos amigos aí da TV Farol possam conhecer melhor esse trabalho do grande Francis Maia. Em primeiro lugar, dizer que é uma grande honra para mim participar desse checkmate, né, para falar um pouco da minha carreira, principalmente na área esportiva. Pensei, amigos, eu comecei a narrar futebol muito por acaso. Em Afogados da Engazeira tinha uma equipe esportiva na Rádio Transsertaneja, cujo narrador era Vanderlei Galdino, né? Vanderlei Galdino, que é pai da Yane Marques, a pentatleta pernambucana, que hoje é secretária de esportes no Recife. E Vanderlei Galdino, além de um excelente narrador, também é um excelente chamador de vaquejadas, né? E tinha uma decisão de um campeonato de Masters e minicampo lá na ABB, num domingo de manhã, e o Vanderlei tinha feito uma vaquejada no sábado à noite. E, consequentemente, não tinha mais garganta, não tinha mais voz para fazer o jogo. E aí, Naldinho Rodrigues, que foi o grande culpado por tudo isso, me convidou para narrar o jogo. E eu topei, mas com um medo terrível de não funcionar, de não dar certo, mas parecia que eu já tinha feito outros jogos, porque quando o jogo terminou, fui muito elogiado, as pessoas gostaram bastante. E daí o Marcos Oliveira começou a me convidar para vir fazer alguns jogos aqui em Serra Talhada, na época em que o Ferroviário ainda disputava a primeira divisão. Então eu fiz alguns jogos do Ferroviário na primeira divisão, fiz jogos do Ferroviário na segunda divisão, fiz jogos do Serrano na primeira divisão e jogos do Serra Talhada na primeira divisão, na segunda divisão também, não é? E confesso que com um estilo bem diferente de fazer futebol, porque eu imprimo uma fórmula de narrar torcendo. Eu sempre torço pelos clubes da casa e isso faz com que muitos torcedores se identifiquem comigo. E muitos não se identifiquem também, né? Porque acham que falta profissionalismo, porque eu não grito o gol do time adversário do mesmo jeito que grito o gol do time da casa. Não é? Mas alguns bordões nossos, né, as pessoas lembram até hoje, tipo saiu o primeiro tiro do rifle de Lampião, quando saía o gol do Serra Talhada, botar o nome dele na boca do sapo para o jogador não conseguir fazer gol no Serra Talhada, sentindo o cheirinho de gol quando a bola estava rondando a área, e grita comigo, galera, para o torcedor gritar comigo, não é? E a redonda tá lá dentro da quadrada quando saía o gol. Realmente era algo sensacional. E alguns companheiros meus de profissão não gostavam muito quando eu estava narrando, porque eu tinha um timbre de voz muito alto e a minha voz interferia no microfone dos companheiros, né? Então era algo muito, muito hilário, né? Eles reclamavam bastante em relação a isso. Então foi por aí que nós começamos, amigo. Que impressionante, né? Mas agora fez a gente viajar no tempo, contando essa passagem aí, essa vibração que ele transmitia, né, dentro
das cabines, mas que passava para quem estava com radinho no ouvido, com fone de ouvido, acompanhando os jogos lá no Estádio Pereirão, seja de qualquer um dos times locais, né, principalmente Serra Talhada, Serrando e Ferroviário. Então, pô, bateu uma saudade, Maia, que história aí, rapaz. E esse seu bordão, né, o alô, galera, galera, parecia que a gente estava entrando no campo ali e era mais um dos jogadores, aumentava a vibração. Saudade, meu caro. Mas já que você falou aí de escrever um pouco dessa emoção que você buscou transmitir nas suas narrativas, nas suas narrações, queria que você destacasse aí um jogo marcante, que você pudesse contar o porquê esse momento lhe traz essas lembranças, te marca tanto, e também falasse sobre alguma situação constrangedora, algum tipo de repressão que você sofreu transmitindo um jogo no campo do adversário, e por essa emoção, esse estilo seu vibrante incomodou a torcida adversária e causou alguma situação que lhe tenha lhe trazido algum constrangimento e você tenha passado por alguma saia justa. Conta aí pra gente, Maia. Um jogo marcante. Sem sombra de dúvidas, Belo Jardim e Serra Talhada, o jogo que aconteceu em Belo Jardim. O Serra Talhada precisava ganhar o jogo para se livrar do rebaixamento. Um jogo muito tenso, mas muito tenso mesmo. Daqueles de matar ou morrer. E o Serra Talhada não podia morrer, entendeu? Precisava ganhar o jogo. A mesma coisa acontecia com Belo Jardim. Era um duelo direto para permanecer na primeira divisão. E lá estávamos nós com a equipe esportiva da Rádio A Voz do Sertão, e o jogo truncado, 0-0, e aos 44, 45 do segundo tempo, um pênalti a favor do Serra Talhada, não é? E o que aconteceu? As luzes todas do estádio apagaram. Simplesmente uma pane geral. Detalhe curioso, todas as luzes da cidade acesas. E aí eu comecei a gritar que estava acontecendo uma grande marmelada, que tinham apagado as luzes do estádio justamente para prejudicar o Serra Talhada. E aí, meu irmão, como a cabine ficava muito próxima da torcida do Belo Jardim, foi um fuá desgraçado. A torcida quis partir para me pegar, a polícia militar interviu, um oficial da polícia militar entrou na minha cabine, disse que eu estava causando tumulto, e eu disse que não estava causando tumulto algum, estava apenas defendendo o clube da minha cidade, e se ele, o oficial, não estava vendo o que estava acontecendo. Claro que não tinha nada a ver com a polícia militar, não é verdade? Porque foi muita coincidência. Pênalti para o Serra Talhada e as luzes se apagaram, só as luzes do estádio. Quer dizer, a torcida ficou de tucaia lá embaixo me esperando, dirigentes do clube do Belo Jardim também me esperando, e aí o oficial, se eu não me engano, um capitão, disse: olha, não tem outra fórmula, nós vamos ter que escoltar você e sua equipe até a cidade mais próxima. E aí eu acabei sendo escoltado com os meus companheiros de Belo Jardim a Sanharol. Foi a primeira vez e única vez que eu passei por isso e não quero passar jamais. Porque imaginem, né? Os outros companheiros podiam correr. E eu correria como? Se não sabem, eu sou especial, né? Uso muletas e aí não teria como correr, né? Seria automaticamente linchado, simplesmente linchado pela torcida adversária. Mas fiz por minha terra, fiz pelo time que eu estava acompanhando no momento, e com certeza esse foi o jogo mais marcante que eu já fiz na minha carreira enquanto narrador esportivo. Cara, que história impressionante. Os amigos da TV Farol que acompanham agora o Checkmate devem estar impressionados aí com esse conto, mais um conto verdadeiro sobre a história do futebol no interior de Pernambuco, né? Você imaginar que no momento ali decisivo em que o pênalti favorável ao Serra Talhada, no caso era o time
que estava jogando fora de casa, né? E o time da casa, de repente, as luzes do estádio se apagam enquanto mantinha-se a energia da cidade. Então era algo, como já Maia descreveu, é uma marmelada, né? E passar por uma situação, eita, Maia, só tu mesmo, tu e tuas aventuras, seja no futebol, seja na política. Mas, meus amigos, a gente vai continuar falando com Maia, né, com o nosso querido Francis Maia, só que a gente vai a um rápido bloco comercial e já volta, continua aí mais histórias do grande Francis Maia, e ele vai responder no final do próximo bloco a pergunta checkmate, que é, na visão dele, o que levou à decadência do futebol serra-talhadense. Fica aí com a gente. CGM Contabilidade. Em tempos de crise ou não, a contabilidade é o ponto de apoio de toda empresa. Em Serra Talhada, a CGM Contabilidade é o seu porto seguro. Empresa pioneira em serviços contábeis, com mais de 30 anos de experiência no mercado, a CGM tem à frente Custódio Sá, vencedor do Prêmio Caduceu 2020, o Oscar da contabilidade em Pernambuco. Os irmãos Mário, Germano e Magnólia Sá coordenam uma equipe capacitada de profissionais que garante segurança contábil a mais de 200 clientes ativos. CGM Contabilidade, pioneirismo e qualidade. Aqui você pode confiar. Precisando de internet de qualidade? Que funcione sempre e não te deixe estressado? Com milhares de pontos Wi-Fi fora de casa, na cidade, rural e cidades vizinhas. E bônus para ligar no seu celular para todo o Brasil, fixo e móvel. Você precisa da Vidatel. Com a Vidatel, você tem internet e telefonia de alta qualidade dentro e fora de casa com planos a partir de R$ 59,90 por mês. Tá esperando o quê? Ligue agora, 3831-9800 ou acesse nosso site, vidatel.net. Vidatel, colaborando com a inclusão digital urbana e rural. Olá, meus queridos! Olha aqui o Circo da Tia Cleo, passando para lembrar a vocês das medidas de segurança. Todo mundo já sabe, mas é preciso sempre reforçar e lembrar. Se for sair de casa, não vai arriscar a vida como se fosse aquele bicho, não. Passa o álcool em gel. E não faz a linha feito se fosse um palhaço, botar o nariz por fora da máscara. Não, máscara cobrindo boca e nariz. E se puder, faça feito leão, fique trancado na jaula, fique em casa, se proteja. É isso aí, vamos nos proteger e juntos venceremos esse Covid. Beijo da Tia Cleo. Voltamos aí com mais um Checkmate, né? Mais um bloco do programa Checkmate. Hoje a gente estamos entrevistando o grande radialista, jornalista e por muito tempo locutor esportivo Francis Maia.
E Maia é aquele cara que tem um baú de histórias, tem muitas informações, porque ele vivenciou esses momentos, esse auge, né, do futebol profissional de Serra Talhada, pegando aí o final dos anos 90, início dos anos 2000, até o início dessa década. Vamos voltar e falar com o grande Maia. Maia, meu querido, eu queria que você falasse um pouquinho, você já citou na pergunta anterior o jogo mais marcante. Agora eu queria que você falasse um jogo marcante de um time local, de um dos times aqui de Serra Talhada, seja o Serrano, seja o Ferroviário, Serra Talhada, que você narrou, mas que envolveu um desses jogos, um dos times grandes, né? Um dos times grandes da capital, pode ser o Sport, né? O seu arquirrival Sport, ou o seu time de coração, o Náutico, ou então do tricolor do Arruda. Mas conta aí pra gente qual seria esse jogo marcante envolvendo um time local e um time da capital pernambucana. Um jogo marcante. Sem sombra de dúvidas, PC, Serra Talhada e Sport, pelo Campeonato Pernambucano. O Sport fez um tour pelo interior, bateu o Central em Caruaru, bateu o Petrolina em Petrolina, bateu o Salgueiro lá em Salgueiro. E aí veio para a Serra Talhada para tentar bater mais um sertanejo. Para tentar bater. PC, eu nunca vi tanta gente naquele estádio igual vi nesse dia que o Serra Talhada enfrentou o Sport, invicto no sertão. E aí, amigo, o estádio quase vai abaixo quando o Serra Talhada fez 1-0, ganhando assim o jogo do Sport. Eu não consegui gritar gol. O êxtase foi tamanho que eu apenas dizia: cortamos a juba do leão. Em terra de Lampião, leão não tem vez. Aqui é Lampião. Chumbo nele, chumbo nele, chumbo nele. Quer dizer, provoquei a ira dos rubro-negros, mas também provoquei a alegria de diversos e diversos torcedores do Serra Talhada, não é verdade? Foi um jogo inesquecível. E olha, vários jogadores que passaram por aqui marcaram, muitos deles especiais. E aí eu iria cometer injustiças, PC, se eu citasse nomes. Não vou citar, que eu admirei e admiro tantos, cara. Desde os que jogaram no Ferroviário, no Serrano, no Serra Talhada, que se eu citar apenas um, eu vou cometer uma injustiça. Porque todos eles tiveram o seu grau de importância no futebol de Serra Talhada. Agora, o jogo Serra e Sport vai ficar marcado para sempre na minha memória. Maia, tu foi a forra, né? Eu senti aí uma vibração sua em especial por ter essa vitória do Serra Talhada ter sido em cima do Sport. E para tu deve ser gostoso demais ganhar do Sport. Para quem não sabe, né? Maia é um alvirrubro doente, torcedor do Náutico, e acho que nessa narração aí dessa vitória, o Maia aproveitou para chutar o pau da barraca e vibrar muito, principalmente por se tratar de um time local, um time da cidade, na cidade que ele reside, que ele exerce a profissão, e ser o grande rival, né, do torcedor alvirrubro, que é o Leão da Ilha do Retiro, né, o grande Sport. Agora, meu caro Maia, você falou desse momento, foi essa vitória, né? Que mostrou assim, o potencial do futebol local, né? Visto do ponto de vista do profissionalismo, de ter uma estrutura diferenciada do futebol amador, que continua existindo aí na zona rural, em alguns pontos da zona urbana. Mas esse momento, né, assim como os times locais venceram tanto o Náutico como venceram o Santa Cruz, né, também venceram o Sport, né, tanto Serra Talhada, Serrano e Ferroviário. Mas a gente vive no interior um momento peculiar, né? Recentemente a gente teve o Salgueiro campeão pernambucano, primeiro time do interior a ser campeão pernambucano em mais de 100 anos de campeonato no estado. E também tivemos o Afogados eliminando o Atlético Mineiro, não é, na Copa do Brasil,
Enfim, então temos aí 2 cidades vizinhas com 2 times despontando no cenário regional e nacional. Aí eu te pergunto, você vê alguma possibilidade, vê alguma perspectiva aí em relação aos times profissionais, tanto Serra Talhada como Ferroviário ou Serrano, deles ressurgirem das cinzas como a Fênix? Olha, PC, eu tenho uma tristeza comigo muito grande. A tristeza de ver 3 gigantes adormecidos. Podemos dizer até 4, né, se levarmos em consideração o comercial. Mas da era mais moderna para cá, Ferroviário, Serrano e Serra Talhada, sem disputar nada, absolutamente nada. Enquanto a gente está vendo a ascensão de outras cidades, o Salgueiro com um clube já com estrela de campeão pernambucano, o Afogados fundado há tão pouco tempo já, conquistando glórias, vagas em Copa do Brasil, coisa que já tivemos oportunidades de lutar por isso. Já disputamos competições nacionais também. Mas uma coisa que existe em Serra Talhada, PC, que não muda e precisa mudar urgentemente, é a tal da mistura com política com futebol. Enquanto isso acontecer, nós não vamos para frente jamais. E outra coisa é achar que o futebol vai sobreviver de migalhas. Não vai sobreviver de migalhas. Enquanto um dirigente de futebol procurar o apoio de um empresário e ele disser, toma X para te ajudar, nós não vamos sair do canto. Mas cabe aos dirigentes se profissionalizarem mais. É inadmissível a história futebolística que Serra Talhada tem e não temos um clube sequer com centro de treinamento. O último que ensaiou foi o Serrano, mas ficou apenas no ensaio. E aí todos dependendo só do Pereirão para treinar e para mandar os jogos. Aqui também tem uma questão que às vezes as pessoas não torcem pelo clube, torcem pelo dirigente do clube. Um clube está com o dirigente, tem aquele torcedor. Aí o dirigente vai para outro clube, o torcedor acompanha o dirigente e abandona o clube. E aí as coisas foram acontecendo, não é? Infelizmente tem mais gente para criticar do que para torcer, a grande verdade é essa. Eu podia observar isso em dia de jogos, por exemplo, o próprio Zé Raimundo, que é um presidente que eu tenho uma grande admiração, em dia de jogo procurando um, procurando outro, para arrumar dinheiro de taxa de arbitragem, porque sem o dinheiro no bolso o juiz não entrava para apitar, não é? E aquele tumulto todo, e aquela preocupação toda, não é? E as pessoas às vezes nem iam para o estádio, mas criticavam em dizer que a gestão de futebol estava errada. Então a decadência começou por aí, porque futebol é um produto muito caro, mas é muito caro para se fazer. E se não tiver apoio, aí não se resolve. E se a política intervir, e se o dirigente deixar que a política interfira, aí, meu amigo, não sai do canto. Então, precisamos mudar esse conceito. Enquanto não mudarmos, enquanto não nos profissionalizarmos cada vez mais, vamos ficar assim. Um clube sobe, depois cai, vamos ter um, depois outro, depois não temos mais nenhum, como está acontecendo nesse momento, infelizmente. Maia, eu sou solidário a você. Eu também tenho essa tristeza. É lamentável a cidade desse porte e com a história, como você bem descreveu, no futebol no interior de Pernambuco, nós não temos um time profissional. E aí você cita, que é bastante significativo, você cita a questão da falta de apoio. Você fala também da questão da estrutura, né? Que uma coisa depende muito da outra, né? O apoio gera a estrutura, e você destaca até a questão de um centro de treinamento, e é verdade, eu acho que é fundamental para um time profissional, seja da capital, do interior, tem que ter um CT, até porque tem a parte de preparação física, que além da questão dos treinos táticos, e enfim, não dá para fazer tudo no Pereirão. Mas você falou sobre uma questão sobre política, né? E mais à frente a gente ainda vai interagir um pouco sobre a política, mas eu queria perguntar a você, porque tem a ver com essa temática,
O fato de que o amigo, através dos microfones das emissoras de rádio nas quais você já trabalhou, teve a oportunidade de reivindicar a alguns parlamentares verbas para a recuperação do Pereirão, né? O Pereirão, que é um grande patrimônio do nosso futebol, Pereirão, inaugurado em 1973, né? O estádio Nildo Pereira de Menezes, e que há alguns anos vem sendo esquecido, né? O Farol de Notícias já noticiou diversas vezes matérias relacionadas ao gramado, arquibancada, vestiários, né? Várias fotos circularam nas redes sociais mostrando a situação preocupante do Nildo Pereira de Menezes. E aí você aproveitou, sendo esse cara apaixonado pelo futebol, e solicitou verbas a alguns deputados. Eu queria que você atualizasse para a gente como é que anda essa situação, falasse um pouquinho o que te levou a pedir justamente a esse segmento, a política, esse apoio para recuperar o nosso querido Pereirão. Vamos lá, PC. Em relação às emendas que a gente batalha para o estádio Pereirão, né? Nós já conseguimos R$550 mil, 300 mil com o ex-deputado federal Caio Maniçoba, que já está sendo utilizado no estádio. A última entrevista do secretário Cristiano Menezes, ele já prestou contas do que é que está sendo feito. 250 mil de Gonzaga Patriota, que já está empenhado esse dinheiro, que vai ser utilizado também. Olha, eu tenho uma ideia para o estádio Pereirão. Eu acho que não dá mais para o poder público municipal manter o estádio. Eu acho que tinha que se terceirizar, certo? Não vejo perspectiva de algum clube renascer desses que nós temos, infelizmente não vejo, justamente por essas questões que já sabemos, que temos conhecimento, que futebol é um produto muito caro, a não ser que apareça um grupo de empresários dispostos a investirem em um clube, mas se não, terceirizar para iniciativa privada, para manter o estádio de pé, porque senão nós vamos correr o risco de ter um verdadeiro elefante branco dentro da cidade. E aí o estádio poderia servir para fazer shows, para peças teatrais e para a prática do futebol também, por que não? Desde que esteja mantido, desde que esteja preservado, cuidado como deve ser, e que não fique só nessas emendas, porque 550 mil naquele estádio, na situação que ele se encontra, não vai dar para muita coisa. Então que o próximo governo olhe também com bons olhos lá para o estádio e que a gente possa, no futuro próximo, outra vez ter clube lá jogando para a gente torcer e ter para onde ir nas tardes de domingo, nas noites de quartas-feiras, e ver o nosso futebol se movimentar. O esporte amador também precisa ser incentivado, não permitir que toda hora, todo dia, todo momento tenha campeonato amador lá no estádio, em hipótese alguma, mas os campeonatos importantes da cidade que sejam disputados lá, de forma criteriosa. Eu acho que é assim que tem que acontecer, entendeu? A gente não pode deixar o nosso estádio morrer. Assim como perdemos o maior cuidador, que foi o seu Baião, para o qual agora eu quero deixar aqui render as minhas homenagens, Esse homem que se identificava tanto com aquele estádio, que cuidava do estádio como cuidava da casa dele, aliás, era a casa dele, E que infelizmente nos deixou, e que em memória a ele, a gente não deixe o estádio Nildo Pereira ruir, que ele seja homenageado sempre, que ele esteja vivo sempre. A Rádio Vila Bela, acertadamente, prestou uma homenagem em vida a ele, quando denominou a cabine da rádio com o nome de seu Baião, e foi uma justa homenagem para esse homem que com certeza não será esquecido jamais, pelo menos por aqueles que já tiveram o privilégio de conhecê-lo, e de vê-lo sempre recepcionando a todos de uma forma bem carinhosa nesse belo estádio que Serra Talhada tem.
Maia, a sua emoção faz sentido, né? E a gente também, nesse momento, externa nossa solidariedade, a emoção que você está descrevendo, a falar de seu Baião, né? Seu Baião, que foi também mais uma das vítimas da Covid aqui em Serra Talhada, está na lista aí das pessoas, infelizmente, nos deixou, apesar da idade, mas de forma prematura, em função dessa pandemia, dessa tragédia que é essa pandemia, e que dedicou grande parte da sua vida, como você descreveu, Maia, ao Pereirão, né? Era ali a casa dele, era a morada. O Farol também chegou a fazer matérias sobre ele e pôde fazer esse registro em vida, né? E eu também, no livro sobre o time do Comercial, o Comercial Clube Mortal, eu cito, né, um pouco dessa relação de seu Baião com o estádio, o Pereirão. E infelizmente a pandemia também roubou, mas é um sonho dele, né? O sonho de seu Baião era ser sepultado dentro do estádio, né? Infelizmente a pandemia, nas condições sanitárias que a gente vive, não deu para ser realizado esse sonho dele, né? Seu Baião não teve a oportunidade de se despedir, ainda que após vida, do Pereirão. E você trouxe aí na sua fala uma questão muito importante que certamente vai ser debatida pelas autoridades, né? A questão de terceirizar, né? Digamos, privatizar o Pereirão, né? Passar da iniciativa pública para a privada, para que alguém possa investir e tornar, quem sabe, uma arena, né? Para a realização de diferentes eventos. Tá aí uma dica, uma sugestão que você, com essa sua mente brilhante, está dando para não só para o esporte, né, para quem vive o esporte, mas principalmente para os gestores públicos. Aí, Maia, pegando o Pereirão, tem essas verbas, apesar de poucas que você citou, são valores que, em relação ao estádio, o que ele precisa não resolve todos os problemas, mas a gente tem um dilema, tem um estádio, mas também falta clubes profissionais para jogarem lá. Quem está utilizando ainda mais os atletas amadores. Eu te pergunto, com essa visão peculiar sua, com seu olhar mais clínico, mais pontual, como é que você vê a possibilidade de ressurgimento? Como você imagina que os times profissionais possam se reorganizarem, possam ressurgir e disputarem campeonatos pernambucanos, campeonatos profissionais, e levar essa torcida, esse amante do futebol para dentro do Pereirão, né, como você descreveu, para viver belas e emocionantes tardes de domingo, noites de quartas-feiras. Como é que você vê aí, meu amigo, esse cenário aí de recuperação? PC, para o nosso futebol ressurgir, como eu disse, os dirigentes precisam se profissionalizar mais, precisam de mais apoios, a iniciativa privada tem que estar presente, né? Perceber que o futebol é um produto que rende, é só saber investir, e que criticar-se menos e investir mais. Esse é o segredo. Investir mais, se criticar menos e se unir mais. E deixar a velha politicagem de fora. Isso acontecendo e havendo a união, com certeza nós resgataremos o nosso futebol. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Nós ainda vamos ver, eu creio, que nós ainda vamos ver grandes partidas de clubes de Serra Talhada no nosso estádio Pereirão. Nós ainda vamos ver, porque nós temos homens inteligentes que militam no futebol de Serra Talhada, que estão de fora, é verdade, porque se sentem desprestigiados, mas quando forem enxergados de verdade, quando houver a profissionalização de verdade, nós teremos sim novamente um clube para torcer, que são dois. Tem gente que diz que não suporta dois. Eu já cheguei até a pensar isso. Mas se houver organização, dá para suportar 2 clubes sim. Pode ter certeza. É isso, Maia. Esse bate-papo gostoso, muito pontual, né? Você com seu estilo muito emotivo, mas também muito contundente, não é? E eu já
aproveito para agradecer a sua disponibilidade em participar aqui do Checkmate, pela sua paciência principalmente, Maia. Muito obrigado, sou grato por diversos momentos em que você abriu os microfones dos seus programas, né, das emissoras de rádio que você trabalhou ao longo aqui da sua vida de rádio, principalmente aqui em Serra Talhada. Mas enfim, é uma parceria que sempre deu certo, e eu sou muito grato a você por essas oportunidades e também pela amizade, pelo respeito que você tem pela minha pessoa e pelo meu trabalho. Então, desde já agradeço a sua participação aqui no Checkmate, e já te pergunto, que sem dúvida é a grande pergunta, né? A jogada Checkmate é para a gente definir o contexto desse nosso debate. Para você, Maia, vai lá no fundo da alma, me diga o que você entende que seja o fator responsável por esse não fim, mas por esse fundo sem poço no qual o futebol profissional de Serra Talhada entrou. O que seria para você o principal fator que levou a Serra Talhada, Ferroviário e Serrano a praticamente se acabarem em Serra Talhada? Bom, PC, o checkmate, o que levou à decadência do nosso futebol. Em falas anteriores eu já disse, a interferência política em muitas decisões, a falta de apoio, né? O descaso em relação à praça esportiva, isso também conta, tá certo? E a falta de profissionalismo. O protagonismo dessas outras cidades se dá muito pela questão de empenho de quem está à frente ter dinheiro. Foi o caso de Salgueiro com Clebel, né? Que o dinheiro que girava no clube não só era o dinheiro do clube, era o dinheiro do empresário Clebel, que conseguia negociar jogador, fez o seu centro de treinamento também, entendeu? Em Afogados na Gazeira, uma cidade que abraçou a causa, o poder público municipal também interviu, investiu bastante, principalmente na praça esportiva, e cada um está vivendo o seu momento agora. Assim como Serra Talhada já viveu os seus grandes momentos de glória. O nosso Ferroviário já viveu, o nosso Serrano já viveu, o nosso Serra Talhada, o nosso comercial lá atrás, entendeu? E essas cidades, Salgueiro, como foi citado, Afogados na Gazeira, como foi citado, vivendo agora os seus momentos. Araripina, não podemos esquecer, já viveu. Itacuruba também já viveu. A gente não pode esquecer. Petrolina, quem diria um grande centro como Petrolina, com 2 clubes caindo aos farrapos. Petrolina agora recentemente rebaixado, depois de ter subido. Se tem uma cidade aqui no interior de Pernambuco que deveria ter um clube brigando por título todo ano, seria a cidade de Petrolina, pela estrutura que tem, né, pela riqueza da cidade. Então, existe uma palavra-chave, é profissionalismo. Havendo profissionalismo e apoio, o futebol sobrevive, com toda certeza. Um grande abraço, foi um prazer participar desse checkmate e que outros amigos venham a participar. Valeu, Paulo César, valeu, Farol, pela grande iniciativa. E checkmate para vocês também. Tá aí, amigos, essa foi uma entrevista aí com o nosso grande amigo radialista Francis Maia, e esse é o Checkmate número 2, e desde já quero agradecer aqui a produção do programa, né, Augusto Lux, Alan Costa, a Silvio, que deram suporte para que a gente pudesse fazer essa produção e levar para você, amigo telespectador, que segue a TV Farol, mais um programa de entretenimento, informação, entrevista, né? E ter um privilégio para mim poder entrevistar Maia, o grande Francis Maia, pelo respeito, pela trajetória dele do rádio. Também aproveito para avisar você, né, para indicar a vocês, amigos telespectadores, que acompanham a programação da TV Farol, né? De segunda a sexta nós temos o Falando Francamente, comigo, Giovanni Sá. Às quintas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos o Empodera, né? Tia Cleo, Liz e Jéssica dominam a noite de quinta-feira e trazem
muita informação falando aí para o público feminino, mas enfim, é um programa de entretenimento também com muita música, então é para todas as idades. Então toda quinta-feira a partir das 20 horas aqui na TV Farol, e no sábado a gente fecha a partir das 11 horas com o programa do Farol comigo e com o meu companheiro de bancada Giovanni Sá. Então agradeço a você a sua atenção e se liguem aí que em breve teremos mais um Checkmate. Então a todos um abraço e fiquem com Deus.